Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério, dando continuidade aqui à legislação, o Estatuto dos Funcionários Municipais de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, concurso aí do ATE. Vamos continuar aqui os artigos do 178 até o artigo 200. Essa é a penúltima leitura. No próximo vídeo já é a última leitura. E esta aqui, deste vídeo, na minha concepção, é a mais importante. É possível que caia pelo menos uma ou duas questões acerca desse vídeo aqui. Estou bastante crente e confiante disso. Então, bora lá para a leitura. Capítulo 1 dos deveres. São deveres do funcionário. Artigo 178. 1. Ser assíduo e pontual. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. 3. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da administração. 5. Tratar com urbanidade os companheiros de serviço e o público em geral. 6. Residir no município ou mediante autorização em localidade próxima. 7. Manter sempre atualizada sua declaração de família, de residência e de domicílio. 8. Zelar pela economia do material do município e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. 9. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado quando for o caso. Por exemplo, você não vai de bermuda e chinelo trabalhar lá na escola. Seja pelo menos uma calça jeans, um tênis ou sapatênis, pode ser de roupa social, enfim, desde que não esteja despojado demais. Seria isso. 10. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. 11. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. 12. Proceder pública e particularmente de forma que dignifique a função pública. É bem parecido com o Estatuto do Estado. Você vê que tem bastantes semelhanças. Vamos agora para o capítulo 2 das proibições, artigo 179. É proibida ao funcionário toda ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública. Especialmente, aqui está a partir do 2, porque o inciso 1 foi revogado, tá? Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na unidade de trabalho. 3. Valer-se da sua qualidade de funcionário para obter proveito pessoal. 4. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político-partidária. 5. Exercer comércio entre os companheiros de serviço no local de trabalho. Então não pode vender a sua Avon, a sua Natura, nada disso. Vender cueca, calcinha, esquece, não pode. 6. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge ou de parente até segundo grau. 7. Cometer a pessoa estranha, fora dos casos previstos em lei, ou desempenho de encargo que lhe competir ou que competir a seus subordinados. 8. Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou atividades estranhas ao serviço. 9. Empregar material do serviço público para fins particulares. 10. Fazer circular ou subscrever rifas ou listas de donativos no local de trabalho. O inciso 11 foi revogado, aí vem o 12. Receber estipêndios de fornecedores ou de entidades fiscalizadas. 13. Designar para trabalhar sob suas ordens imediatas
parênteses até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo, entretanto, exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. 14. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. 15. Fazer, com a administração direta ou indireta, contratos de natureza comercial, industrial ou de prestação de serviços com fins lucrativos por si ou como representante de outrem. 16. Participar de gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o município, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da unidade ou serviço em que esteja lotado. 17. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o município em matéria que se relacione com a finalidade da unidade ou serviço em que esteja lotado. 18. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no inciso 16 deste artigo, podendo em qualquer caso ser acionista, cotista ou comandatário. Requerer ou promover a concessão de privilégio, garantias de juros ou outros favores semelhantes, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria. 20. Trabalhar sobre as ordens diretas do cônjuge ou de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de imediata confiança e de livre escolha. Então, isso aqui, ó, esse inciso 20 aqui, através dele você pode compreender por que, quando você entra na administração pública, pedem que você faça uma declaração de que o seu chefe imediato não é um parente seu, não é nada seu, nem irmão, nem mãe, nem pai, nada do tipo, aí até segundo grau. E normalmente é feito por escrito essa declaração. Capítulo 3 da responsabilidade. Artigo 180. O funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo responsável por todos os prejuízos que, nesta qualidade, causar à Fazenda Municipal, por dolo ou culpa devidamente apurados. Parágrafo único. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade 1. Pela sonegação de valores ou objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade. 2. Por não prestar contas ou por não as tomar na forma e nos prazos estabelecidos em lei, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. 3. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda ou sujeitos a seu exame e fiscalização. 4. Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos da Receita ou que tenham com eles relação. 5. Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Municipal. Artigo 181. Nos casos de indenização à Fazenda Municipal, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez e com os acréscimos de lei e correção monetária a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar recolhimentos ou entradas nos prazos legais. 182. Executados os casos previstos no artigo anterior, será admitido o pagamento parcelado na forma do artigo 96. 183. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal que, no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado ou exime da pena disciplinar em que incorrer. Então, no caso aqui, se ele comete aí uma falta grave, ele pode responder 2 processos, um administrativo na prefeitura e um criminal, que aí já é por fora da prefeitura, ou também processo civil. Capítulo 4 das penalidades. 184. São penalidades disciplinares. Vamos anotar isso aí. 1. Repreensão. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Demissão a bem de serviço público. 5. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. São penas disciplinares.
Artigo 185. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres funcionais. Artigo 186. A pena de suspensão, que não excederá a 120 dias, será aplicada em casos de falta grave ou de reincidência. Parágrafo 1º. O funcionário suspenso perderá, durante o período de cumprimento da suspensão, todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em exercício. Parágrafo 3º. A multa não poderá exceder a metade dos vencimentos, nem perdurar por mais de 120 dias. Artigo 187. A autoridade que tiver conhecimento da infração funcional que enseje a aplicação de penas de repreensão e suspensão até 5 dias deverá notificar por escrito o servidor da infração e a ele imputada com prazo de 3 dias para oferecimento de defesa. Parágrafo 1º. A defesa dirigida à autoridade notificante deverá ser feita por escrito e entregue contra recibo. Parágrafo 2º. O não acolhimento da defesa ou sua não apresentação no prazo legal acarretará a aplicação das penalidades previstas no caput deste artigo, mediante ato motivado, expedindo-se a respectiva portaria e providenciada a anotação em assentamento da penalidade aplicada após publicação no Diário Oficial do Município. Seria o DOC, Diário Oficial da Cidade. Artigo 188. Será aplicada ao funcionário a pena de demissão nos casos de... Então, vamos lá as penas de demissão. 1. Abandono do cargo. 2. Faltas ao serviço sem justa causa por mais de 60 dias interpolados durante o ano. Por exemplo, a pessoa falta 2 vezes na semana, não justifica, leva uma falta injustificada, depois falta mais 2 na outra semana, mais 3, e depois vai indo. E em um ano, se der 60, abre-se o processo administrativo, a pessoa é demitida. Claro que 60 faltas durante o ano é muita coisa. 3. Procedimento irregular de natureza grave. 4. Acumulação proibida de cargos públicos, se provada a má-fé. Aqui, somente se for provada a má-fé. Se a pessoa não sabia, que é muito difícil para quem estuda nesses concursos, mas de repente a pessoa não sabia, consegue provar que realmente não teve intenção de prejudicar o Estado, ou a Prefeitura, ou a autarquia, enfim, onde ele estiver acumulando irregularmente, ele pode ser simplesmente exonerado, não demitido. A demissão é sempre uma penalidade. Isto prejudica na carreira funcional. Futuramente pode ter problemas para exercer outro cargo público. Talvez fique um bom tempo sem exercer. 5. Ofensas físicas em serviço ou em razão dele a servidores ou particulares, salvo em legítima defesa. Que no caso é a agressão, né? 6. Transgressão dos incisos 7, 8, 10, 16, 17 e 18 do artigo 179. 7. Ineficiência no serviço. Parágrafo 1º. Dar-se-á por configurado o abandono do cargo quando o funcionário faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Faltou 31 dias consecutivos, abandono de cargo, abre-se processo administrativo, o funcionário será demitido. Parágrafo 2º. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Então, no caso, é igual quando acontece no Estado. De repente, a pessoa é ineficiente no serviço, aí vão fazer um processo de readaptação, coloca em um outro cargo que não tem muito a ver, readapta, e se lá a pessoa não conseguir exercer a função, que é muito difícil acontecer, aí vê que não tem eficiência alguma no serviço, acaba sendo demitida. Artigo 189. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que... Então aqui, a bem do serviço público é pior do que a demissão simples. Olha só. 1. Praticar ato de incontinência pública escandalosa ou dar-se-á vícios e jogos proibidos. Bom, nesse caso aqui eu acho que talvez não caia na prova.
Mas você deve pensar, pô, tem um cara que joga na maquininha, aquelas maquininhas caça-níquel. É proibido. Então, na prova aí você lembre-se disso. 2. Praticar crimes hediondos previstos na Lei Federal 8.072, de 25 de julho de 90, alterada pela Lei Federal 8.930, de 6 de setembro de 94. Crimes contra a administração pública, a fé pública, a ordem tributária e a segurança nacional. 3. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, desde que o faça dolosamente com prejuízo para o município ou para qualquer particular. 4. Praticar insubordinação grave. 5. Lesar o patrimônio ou os cofres públicos. 6. Receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. 7. Pedir por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesse ou tenham na unidade de trabalho ou estejam sujeitas à sua fiscalização. Então, no caso, se a pessoa é um fiscal, não pode exigir agrados, dinheiro por fora. Crime. 8. Conceder vantagens ilícitas, valendo-se da função pública. 9. Exercer a advocacia administrativa. Artigo 190. O ato de demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamente. Artigo 191. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade se ficar provado que o inativo 1. Praticou, quando em atividade, falta grave para a qual, neste estatuto, seja combinada a pena de demissão ou demissão a bem de serviço público. 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. 3. Aceitou a representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização da República. 4. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Artigo 192. As penalidades poderão ser abrandadas pela autoridade que as tiver de aplicar, levadas em conta as circunstâncias da falta disciplinar e o anterior comportamento do funcionário. Artigo 193. Deverão constar do aceitamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas, ressalvada a hipótese do parágrafo 4º do artigo 187. Uma vez submetido a inquérito administrativo, o funcionário só poderá ser exonerado a pedido depois de ocorrida absolvição ou após o cumprimento da penalidade que lhe houver sido imposta. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica a juízo da autoridade competente para impor a penalidade aos casos de procedimentos disciplinares instaurados por infração aos incisos 1 ou 2 do artigo 188. 195. Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 184, são competentes o prefeito, os secretários municipais até a de suspensão, os diretores de departamento ou autoridades equiparadas até a de suspensão limitada a 15 dias, as demais chefias a que tiver subordinado o funcionário nas hipóteses de repreensão e suspensão até 5 dias. Parágrafo único. O prefeito poderá delegar competência aos secretários para demissão nos casos dos incisos 1, 2 e 7 do artigo 188. 196. Prescreverá. Então aqui vai falar que tempo que vai prescrever aí essas penalidades. 1. Em 2 anos, a falta que sujeite a penas de repreensão ou suspensão. 2. Em 5 anos, a falta que sujeite às penas de demissão, demissão a bem de serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então aqui, ó, nesse caso aqui, a pessoa cometeu um crime passível de demissão a bem de serviço público, mas não mandaram para frente, não abriram o processo administrativo, passou 5 anos, se livrou, escapou dessa, não tem como abrir mais. Parágrafo único. A falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com ele, aplicando-se ao procedimento disciplinar, neste caso, os prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal, quando superiores a 5 anos. Artigo 97. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo anterior, a prescrição começa a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. Parágrafo 1º. O curso da prescrição interrompe-se
pela abertura do competente procedimento administrativo. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Capítulo 5 da suspensão preventiva. Artigo 199. O funcionário poderá ser suspenso preventivamente até 120 dias, desde que o seu afastamento seja necessário para assegurar a averiguação da infração a ele imputada ou para inibir a possibilidade de reiteração da prática de irregularidades. Parágrafo 1º. A suspensão preventiva poderá ser aplicada nos seguintes momentos procedimentais. Primeiro, quando se tratar de sindicância, após a oitiva do funcionário intimado para prestar esclarecimentos. 2. Quando se tratar de procedimento de investigação da Ouvidoria Geral do município após a oitiva do funcionário a ser suspenso. 3. Quando se tratar de procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva após a citação do indiciado. Parágrafo 2º. Se, após a realização dos procedimentos previstos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º desse artigo, persistirem as condições previstas no caput deste artigo por ocasião da instauração de procedimento disciplinar de exercício da pretensão punitiva, a suspensão preventiva poderá ser novamente aplicada pelo prazo máximo de 120 dias, observado o disposto no caput do artigo 200. Artigo 200. Durante o período de suspensão preventiva, o funcionário perderá 1/3 dos vencimentos, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 199. Parágrafo único. O funcionário terá direito 1. A diferença do vencimento e a contagem de tempo de serviço relativa ao período da suspensão preventiva, quando do processo não resultar punição, ou esta se limitar à pena de repreensão. 2. A diferença de vencimento e a contagem de tempo de serviço correspondente ao período do afastamento excedente ao prazo de suspensão efetivamente aplicada. É isto, espero que tenha gostado. Aguarde aí o próximo vídeo com relação a esse assunto. E aí é o último, cessamos essa parte aqui. Pode ser que eu faça o vídeo amanhã já. Só aguardar, tá bom? Até a próxima. Valeu!